Olá, você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Hoje nós vamos falar sobre a ostentação religiosa. Você sabe o que é isso? Vamos lá, vamos comigo. Você já deve ter ouvido falar do rei Luís XIV. Seu reinado se deu na França entre 1643 e 1715. Uma das principais curiosidades desse monarca francês foi seu apego pela ostentação. De acordo com a historiografia, muito tempo era dedicado à imagem real que envolvia o luxo de vestimentas, festivais, decorações e palácios. Não é à toa que ele ficou conhecido como o Rei Sol. Para termos uma ideia de toda essa ostentação, basta olharmos para o Palácio de Versalhes, que ainda hoje existe como um lembrete de onde a ostentação humana pode chegar. O palácio chegou a abrigar 7.000 pessoas da corte francesa, imagina só. Eles passavam dia a dia muito atarefados em vestir a melhor roupa, beber o melhor vinho, escutar a melhor música, mostrar a melhor dança e etc. Olhamos para toda essa ostentação e ficamos chocados, não é mesmo? Entretanto, nem sempre paramos para pensar que essa ostentação pode se dar também no âmbito religioso. Pois é. O apóstolo Paulo trata dessa ostentação religiosa em sua carta aos Gálatas. Depois de 5 meses nesse domingo em nossa igreja, terminamos a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é incrível e agora a gente pode entender por que Lutero se referiu a ela como minha Catarina Vambora. Sou casado com ela, conforme Lutero mencionava. O ponto central da carta é a defesa da doutrina da justificação somente pela fé em Cristo, sem as obras da lei. O apóstolo Paulo combateu veementemente aqueles que ensinavam que a fé em Cristo não basta. É preciso também praticar as obras da lei para sermos salvos. Por se deixarem levar por esse legalismo, Paulo usou expressões muito fortes para trazer saúde à fé galácia. Veja, estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1,6. No 3,1 diz: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas 4, 10, 11 ainda diz: guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Em Gálatas 4,16, Paulo diz ainda: será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? E no verso 19 e 20, meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Em Gálatas 5,7, Paulo diz: corrieis bem? Quem vos impediu de obedecer à verdade? E no capítulo 5 ainda, verso 12, diz: quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Todas essas expressões usadas por Paulo na carta aos Gálatas mostram o tom de advertência que Paulo usou na carta. E esse tom revela a gravidade do que estava acontecendo. Agora, a carta termina de um jeito realmente incrível. A última advertência de Paulo é Gálatas 6, 11 a 18. Nessa advertência, Paulo faz uma comparação incrível entre os judaizantes e ele mesmo. Veja as características dos judaizantes. Em primeiro lugar, verso 12, na parte B, imposição da lei. Ainda no mesmo verso. Em segundo lugar, indisposição a sofrer por Cristo. E no verso 13, em terceiro lugar, hipocrisia. Por que esse comportamento dos judaizantes? Qual era a fonte disso? Paulo menciona 2 vezes nesse texto, no verso 12 e no verso 13. Veja, o verso 12 primeiro. Desejam ostentação exterior. E no verso 13, para se orgulharem de vós em rituais físicos. Ou seja, a fonte de todo o apego dos judaizantes pela lei, na verdade, era o orgulho. Não, sua preocupação não era a glória de Deus. Aos Efésios, Paulo afirmou que a obra de Deus em nos redimir por meio de Cristo tem um propósito do louvor da glória da sua graça. Isso está em Efésios 1,6. Entretanto, os judaizantes não estavam interessados nisso.
O seu objetivo real era a própria glória. Sim, todas as vezes que buscamos a salvação pelas obras, na verdade, estamos buscando a glória própria e não a glória de Deus. Os nossos esforços em agradar a Deus por meio das obras, na verdade, escondem um profundo orgulho. Queremos a nossa própria glória. E ávidos pelo desejo da glória, ostentamos na carne, conforme a expressão usada por Paulo. A ostentação religiosa é o zelo pela imagem de espirituais. Sim, nos sentimos muito bem com a imagem de bom moço. Temos verdadeiro prazer em que as pessoas elogiem a nossa moralidade, o quanto somos corretos nos negócios. Somos ávidos por ouvir aplausos a respeito de como o nosso casamento é um modelo e a educação dos nossos filhos está acima do padrão. Gostamos de ostentar a nossa piedade, o quanto oramos e somos conhecedores da Bíblia. Nos deleitamos em mostrar o quanto nos preocupamos com as pessoas e as ajudamos em suas dificuldades. Sim, secretamente desejamos ser consultados nas decisões e que nossas opiniões prevaleçam. Temos orgulho em dizer a que igreja pertencemos e como ela é melhor que todas as outras. É claro que esse apego pela autoimagem é devidamente maquiado com a justificativa de que isso é testemunho do Evangelho. Bem, na verdade essa justificativa não tem nada a ver com o Evangelho. Isso porque quem é glorificado nos elogios que recebemos não é Cristo, mas sim nós mesmos. A glória é toda daquele que recebe o elogio. Então, o apego à imagem de bom moço, na verdade, aponta para o nosso mais profundo, escondido, enraizado e horrendo orgulho. Todos nós temos um rei sol dentro de nós. E só existe uma solução para isso. Paulo indica em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apego de Paulo por sua própria glória foi renunciado e redirecionado para a glória de outro, daquele que realmente merece toda a glória, Jesus Cristo. Essa glória a qual Paulo se refere é a alegria exultante que temos na dádiva graciosa da salvação, que é concedida por meio da fé na morte expiatória do Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Então, a obra de redenção efetuada no crente, por meio do sacrifício de Cristo, faz com que o mundo seja crucificado para ele. Ou seja, o apego pela glória do mundo é renunciado. Em outras palavras, o Rei Sol em nós morre. Dessa forma, o único apego que temos é pela imagem de Cristo em nós. Dito de outra forma, ao invés de esconder nossos pecados, falhas e limitações, fazemos questão de mostrar o quão pecadores somos e como é majestosa a graça de Deus revelada em Cristo, que nos redimiu, nos transformou e segue nos fazendo mais parecidos com Cristo. Assim, não temos imagem de bom moço a zelar para a nossa esposa, marido, ou para os nossos filhos, ou para os nossos pais, nem para os irmãos. Nos juntamos a Paulo na afirmação: eu sou o principal dos pecadores, conforme 1 Timóteo 1,15. O Rei Sol morreu em mim e deu lugar ao verdadeiro Sol da Justiça, Jesus Cristo.